Bom, hoje eu quero aqui fazer um vídeo para vocês de Copasa e ISA, tá? Uma é de saneamento básico, a outra é de energia elétrica. Só para não passar em branco, porque as duas soltou resultado aí, né? Hoje é dia 26. Então os resultados, se eu não me engano, lançaram ontem e a gente vê Copasa aqui com uma queda de 4%, né? São mais ou menos 3 horas da tarde agora. Será que é uma oportunidade isso aqui? O preço deu uma baixada? Se você puxar aqui de um ano atrás, você vê um aumento de 140% na Copasa. Eu vou te explicar por que isso está acontecendo e aí no final do vídeo você vai saber se é uma boa hora para comprar ou não, tá? Entrando aqui no investidor 10 logo de cara, a gente vê um PL de 14,66, que é muito, tá? Então isso aí reflete a alta expressiva que a empresa teve aqui de um ano para trás. E a gente está com um dividendo bem baixo também de 4%, porque o dividendo é baseado no preço da cotação atual, né? Então, como a cotação subiu muito, o dividendo ele acaba reduzindo mesmo. Se a gente olha o PL histórico da empresa, que eu sempre gosto de olhar, a gente vê que está basicamente nas suas máximas, tá? A empresa estava mais barata mesmo ali em 2023, 2024, então quem aproveitou para comprar aqui, que foi antes dessa alta de 155% do último ano, tá aí com uma rentabilidade muito boa, né? Dando uma olhadinha aqui agora na apresentação de resultados, que é referente ao quarto trimestre a 2025, que é do ano passado, eles já mostram aqui pra gente que a receita teve um aumento de quase 7% comparado ao mesmo trimestre do ano passado, então um aumento aqui muito expressivo. EBITDA também de 14%, é coisa pra caramba, tá? Com uma margem de 38,5%. Aqui houve uma revisão tarifária também para saneamento básico que beneficia a empresa, no caso, né? Teve um aumento tarifário aqui, mas é não recorrente, então a gente não olha muito para isso. Eles mostram também geração de caixa operacional, 5,2% acima, e uma alavancagem de dívida líquida e EBITDA de 2,3%. Então, a dívida da empresa está bem controlada, tá? Inclusive, eles fizeram um hedge aqui, eles trocaram o indicador da dívida deles para IPCA+, e praticamente 100% da dívida está em moeda estrangeira. No momento atual, isso aqui é bom, porque a gente está com uma queda bem expressiva do dólar, né? O dólar saiu lá dos seus quase R$6 para 5,15, acho que estava hoje, quando eu olhei mais cedo. Então o dólar hoje, devido à desvalorização dele, não é nem ruim, tá? Essa troca que eles fizeram aqui. E a Copasa também entrou no índice Bovespa em janeiro de 2026, então agora ela faz parte do índice. Aqui, quando eles comparam ano a ano, a gente vê o mesmo aumento, tá? Então não foi só de trimestre a trimestre, um aumento de receita aí de mais de 5%, de mais de 5% de EBITDA também, com uma margem de quase 40%, um CAPEX recorde, então eles estão fazendo bastante investimento. Só que mesmo sendo CAPEX recorde, eles ainda estão com a dívida bem controlada, né? Não chegou nem a 3 vezes. A inadimplência basicamente se manteve estável, o que é um bom sinal, né? A empresa está crescendo, tecnicamente ela poderia se expor a uma inadimplência maior conforme ela se expande, mas ela conseguiu manter a inadimplência na mesma taxa. Aqui a gente consegue ver um pouco melhor, né? 2025 versus 2024. Consegue ver o que a gente viu lá em cima, que foi aumento de receita. Custo e despesa cresceu 4,7%, que cresceu basicamente ao nível da inflação, tá? Então, quando você olha para custo operacional da empresa, normalmente você quer que ela suba na taxa da inflação. A nossa taxa de inflação ela fica aqui entre 4% a 6%, então 4,7% está ótimo. Quer dizer que não teve muito custo a mais que não deveria ter, né? Aqui a gente consegue ver o lucro também, que subiu no fim das contas 7,5% depois da receita e do EBITDA aqui, né? A gente vê um lucro de 1,4 bilhões, basicamente, e eles mostram a geração de caixa aqui comparada a 2024 também, né? A gente vê que na geração de caixa o CAPEX aqui, que é o investimento da empresa, tem uma alta parcela de redução aqui, porém no final a empresa ainda está conseguindo distribuir seus dividendos tranquilamente e ainda tem uma reservinha ali no caixa, né? Aqui para 2026 eles já estão estimando para a gente um payout de 50%, tá? Lembrando que eles tinham estimado 50% também para 2025, mas eles acabaram pagando vários dividendos extraordinários aí, o que resultou num payout, se eu não me engano, de 60% a 65%. E aí eles demonstram aqui quanto que eles vêm pagando, né? Você vê que a quantia de dividendos ela vem diminuindo, pelo menos no que se diz quesito aos dividendos extraordinários, porque a empresa está investindo mais. Mas você vê que os regulares, no geral, aumentou, né? Teve uma queda aqui de 2023 para 2024 e um aumento agora em 2025 de novo. Como a empresa está com CAPEX alto fazendo investimento, é lógico que o extraordinário vai diminuir, porque a empresa vai tirar daqui para pagar os seus investimentos, né? Aqui eles mostram pra gente qual que é a estratégia de investimento deles para os próximos anos, tá? Então a tendência, na verdade, é a empresa aumentar o CAPEX, ela está entrando aqui realmente num ciclo alto de investimentos, né? Concentrado aqui em 2026, 2027, 2028, e só em 2029 que ela vai começar a desacelerar esses investimentos, e eles mostram aqui qual que é o foco, né? Universalização de esgoto, segurança hídrica, redução de perdas e retrofit de estações de tratação de esgoto. Aqui a gente consegue acompanhar a dívida que eles mencionaram, então a empresa está com uma dívida líquida de 6,9 bilhões,
Porém, como ela consegue gerar muito caixa, a sua relação aqui de dívida líquida e EBITDA está só de 2,3 vezes. A gente consegue ver o cronograma de amortização, então ele fica em linha com o que a gente vê aqui em cima, né? A gente vê uma concentração aqui de 2027 a 2029, que é justamente quando vai acontecer as maiores amortizações que a empresa vai fazer, ocasionando ali numa redução do dividendo, né? Que é o que a gente já tem visto, na verdade. Aqui a gente consegue ver que boa parte da dívida está em moeda estrangeira, uma boa parte está em IPCA e tem uma parte que está em CDI também, né? Como a gente está precificando queda de Selic, esse pedaço aqui de 28,4% ele consegue dar uma respirada melhor aí. Aqui a gente vê indicadores muito positivos na performance operacional, que seria o índice de perda na distribuição desde 2020 diminuiu pra caramba. Então a gente vê uma queda consistente aqui, uma melhoria operacional por parte da empresa e uma inadimplência cada vez menor também, né? Chegando aqui nas suas mínimas de 2,91. Pô, beleza, a gente viu a apresentação de resultado agora, viu que foi tudo positivo, a empresa cresceu receita, cresceu EBITDA, cresceu o lucro líquido, diminuiu despesas, diminuiu a inadimplência e a cotação tá caindo 4%? Por que será que é isso, né? Quando você olha aqui o release de resultados, isso no geral, tá? Vale para qualquer empresa aí que você esteja aprendendo a analisar. E você vê algo que não faz sentido, normalmente você tem que dar uma olhadinha nas notícias, porque aí você vai encontrar a sua resposta. Então aqui no Guia do Investidor eles mencionam que assim o trimestre mostrou evolução, foi como eu mostrei para vocês, porém expectativa do mercado. Apesar da alta anual, o resultado veio abaixo das projeções do mercado. Eu cliquei no negócio aqui que não era para clicar. Analistas esperavam um lucro de 353 milhões e EBITDA de 767 milhões, segundo o consenso. Então aqui no resultado da empresa ela acabou ficando abaixo, né? Se a gente pega aqui, ó, foi de 337. É uma diferença bem pequena. Isso aqui é muita frescura de mercado, tá? Vou falar a real aqui pra vocês, porque os caras colocam a expectativa lá em cima, que a empresa tem que entregar isso, entregar aquilo, aí mesmo a empresa entregando um resultado aqui super bom, os caras ainda querem, né, reclamar, e aí o mercado não gosta e começa a vender. Mas no caso da Copasa, a gente ainda tem uma outra questão. Ela subiu muito no último ano, então ela é uma empresa que está muito sobrevalorizada. A expectativa do mercado ela estava alta. Até porque a empresa está querendo fazer privatização, né? Aí porque está fazendo privatização, aí começa um monte de gente a especular e comprar super alto. E isso aqui é algo que você tem que tomar muito cuidado, tá? Existe uma máxima de Warren Buffett, que é um dos maiores investidores dos Estados Unidos. Ele sempre fala, compre ao som dos canhões e venda ao som dos tambores. Então, na hora que o mercado está fazendo festa, que está subindo pra caramba, você tem que tomar muito cuidado onde você está colocando seu dinheiro, tá? Porque já teve uma subida aqui de quase 200%, se a gente pegar aqui, ó, do preço lá de 19, 20 reais que estava antes, né? Que foi o momento que era bom de compra, que eu mostrei para vocês pelo gráfico. Então já subiu pra caramba. Muita gente está especulando o resultado por causa da privatização e necessariamente não funciona assim. Não é só porque vai privatizar que a empresa vai ficar super boa e vai estourar de ter lucro, porque aqui como estatal ela já estava tendo muito lucro, na verdade. Então eu pessoalmente eu preferia se ela tivesse continuado como estatal, porque a gente não teria tido toda essa alta expressiva aqui que matou qualquer margem que você possa ter de querer comprar essa empresa. E você conseguiria ter aproveitado um preço bem menor e ela continuaria tendo aquele desconto de estatal, né? Porque todos esses processos que ela vem fazendo aqui continua sendo a estatal que está fazendo, né? Ela ainda está sob controle estatal. Então, vou fazer um cálculo rápido aqui só para projetar um preço teto. A gente vai vir aqui, vai pegar esse lucro líquido, a gente vê um lucro líquido de 1,4 bilhões, né? Vou vir aqui na Word para fazer esse cálculo, que fica um pouco mais fácil. Aqui é a plataforma da geração de dividendos do Léo, tá? Que é um canal que eu acompanho no YouTube. Aí a gente consegue pôr o payout aqui de 50%. E o lucro que a empresa teve ano passado foi 1,416 bilhões, certo? Esse aqui foi o lucro do ano passado. A gente consegue estimar aqui, só para a gente fazer uma conta, vamos estimar que vai subir a mesma coisa. Vai ter o mesmo aumento de lucro que teve de 2024 para 2025 aqui, de 7,5%, tá? Estimando esse crescimento de 7,5% com um payout de 50%, se a gente coloca uma exigência aqui de 6% de dividendo yield, a gente teria um preço teto de R$ 33,36, cara, com uma margem de segurança negativa de quase 40%. Vamos tirar a tesouraria aqui, ó. Mesmo sem os papéis que estão em tesouraria, o preço ele continua alto pra caramba, né? Então, minha opinião pessoal aqui, antes da gente falar da ISA, pra mim tá muito caro. E eu já vou dar um adendo aqui pra vocês, tá? Que obviamente eu analiso o relatório para fazer o vídeo e também para eu estar a par do que está acontecendo, né? Para ver se a empresa está crescendo receita, está crescendo EBITDA, está diminuindo o custo operacional para eu ficar de olho e poder fazer uma compra futura. Mas quando eu abro uma empresa aqui no Investidor 10 e eu já vejo um PL de 14,66, eu já vejo uma subida de quase 200% e um dividendo yield na casa dos 4% por causa dessa alta, e aí eu venho aqui no PL histórico da empresa e vejo que está nas suas máximas, cara, só de olhar isso aqui eu já nem fico enchendo muito linguiça, tá?
Eu já entro na página aqui, eu fico olhando, eu vejo que está muito alto, eu vejo que subiu pra caramba e que o dividendo vai diminuir proporcionalmente. A empresa entrou em ciclo de investimento, então eu já nem considero isso aqui para colocar para minha carteira, pessoalmente, né? Cada um tem sua tese de investimentos. Aqui no meu canal eu tô aqui para falar minha opinião, e aí basicamente eu faria dessa forma. Mas é bom você acompanhar o relatório para você saber o que está acontecendo com a empresa, porque vai que milagrosamente, né, começou essa queda aqui, vai que essa queda continua, daqui a pouco cai ali para R$ 30. Aí será que de repente valeria a pena? Aí você já vai ter analisado e vai ter uma noção, né? Então seria mais ou menos esse o motivo para ficar de olho. Olhando agora a ISA, que também soltou resultado recentemente, se você compara o preço dela com 5 dias atrás, teve uma queda aqui de mais ou menos 3%, tá? Quando a gente entra no Investidor 10, ela já tem um PL muito mais razoável do que a Copasa e um dividend yield mais razoável também. Mesmo assim, você vê que ela está engatada aí na nossa alta do Ibovespa, né? Praticamente todas as empresas subiram pelo menos aqui de 30% a 40% no último ano, então ela conseguiu acompanhar a alta aqui da nossa bolsa, né? Quando a gente olha para o PL histórico, a gente vê que está acima da média um pouco, né? Novamente, a melhor hora de ter comprado ali seria mais ou menos em torno de 2024 ou até aqui em 2021, mas também não está tão alta assim. O PL já teve picos mais altos ali em 2017 e 2019. Entrando aqui agora na apresentação de resultados da ISA, né? A gente consegue ver aqui já o que eles destacam. Então tá tendo aqui mais coisas sobre a RBSE, que é um benefício tributário que a ISA vem tendo aí já tem alguns anos, e eles estão se esforçando muito para poder investir e cobrir esse dinheiro tributário que eles estão ganhando, porque esse dinheiro basicamente é metade do lucro que a empresa tem atualmente. Então você imagina acabar aqui essa indenização tributária e de repente a empresa perder 50% do seu lucro. Então é outra empresa que, assim como a Copasa está entrando num forte ciclo de investimento, pode poder tentar suprir isso aí, né? Tanto é que eles destacam aqui que foi um recorde de investimento anual, de mais de 5 bilhões de investimento que eles estão fazendo, 3,4, que seria a maior parcela, em projetos Greenfield, que são projetos novos. Então isso aqui é bem legal, tá? Estão começando um monte de projeto novo para realmente poder ali ter mais linhas disponíveis e poder ganhar mais dinheiro, né? Para tentar cobrir essa RBCE aqui. A gente vê uma expansão aqui da RAP potencial de mais 1,3%. Eles destacam aqui um payout de 75%, né? Mas assim como a Copasa, a tendência é esse payout aqui diminuir por causa dos investimentos que a empresa está fazendo, né? Sempre que você vê isso aqui de recorde de investimento e tudo mais, significa que a empresa está tentando fazer melhoria, está fazendo investimentos ali para gerar mais lucro no futuro, mas significa que a curto prazo o seu payout vai cair, tá? Aqui eles destacam que eles conseguiram antecipar vários projetos, né? Então aqui projetos que eles estavam previstos para entregar só daqui 16 meses já está entregue, daqui 22 meses já está entregue. Isso é muito bom porque eles já começam a receber esse dinheiro aqui e conseguem receber por mais tempo, né? Porque aí, para quem não sabe, a forma que as transmissoras funcionam é que elas fazem um contrato ali com a ANEEL por exemplo, 5 anos. Você vai disponibilizar lá essa transmissão de energia para mim por 5 anos e eu vou te pagar tanto. Então, quando a empresa consegue antecipar, por exemplo, digamos que foi 5 anos aqui, ela vai receber agora o contrato por 5 anos e 5 meses, porque ela conseguiu terminar antes, né? Então, esse período aqui que ela entra já com essas linhas disponíveis, ela já vai começar a receber. Inclusive, a gente vê margens EBITDAs aqui bem agressivas, né? De 90% e 95%. E eles mostram pra gente também um avanço físico de suas obras, ó, tá vendo? O prazo para eles entregarem esse aqui, que era da Piraquê, por exemplo, era para setembro de 2027. E a gente vê aqui que já está 92% concluído. Então, com essas antecipações aqui, eles conseguem antecipar aqui os lucros, né? Que eles colocam em milhões. Inclusive, essa daqui vai ser a mais rentável no momento dessas investimentos que estão aqui, ó, 343 milhões de RAP. Aqui tem o ponto que eles mais querem destacar, né, que é o que todo mundo está de olho, que é o avanço da receita líquida da empresa operacional, ou seja, sem a questão da RBCE, que é o ganho tributário aí que a empresa está tendo, né, quanto que eu realmente consigo gerar aqui operacionalmente no meu lucro, mesmo depois que eu parar de receber essa indenização, né. E aqui eles colocam pra gente, ó, o quanto do resultado da empresa foi realmente de receita líquida operacional e o quanto foi da RBSE. Igual que eu falei para vocês lá em cima, tá vendo? Metade ainda é disso aqui. E esse dinheiro aqui, ele tá reduzindo gradativamente, né? Inclusive, ele tá para acabar já. Então, aqui eles estão fazendo esse monte de investimento para tentar cobrir, basicamente, o dobro, né? Do seu resultado. Então, você imagina quanto que uma empresa não tem que investir para ela poder dobrar o seu lucro. Aqui eles mostram também a evolução de eficiência, compensando impactos não recorrentes. Então aqui eles mostram custos e despesas operacionais com queda, tá? Isso aqui é muito bom, ajuda na receita líquida operacional que a gente viu lá em cima, porque quanto menos você conseguir gastar para ter o mesmo resultado, maior é o seu lucro, certo? Então a gente vê aqui uma queda nesse PMSO, que é basicamente salário de funcionário, custo com a operação, e a gente vê que isso aqui vem reduzindo, ó, dos seus 40% ali em 2021 para 32%. A gente vê uma redução bem saudável, inclusive de 2024 para 2025, caiu aqui mais 4%.
Aqui embaixo a gente consegue acompanhar certinho, né, o que resultou num lucro líquido menor, ou seja, caiu 22% o lucro líquido da empresa comparado a 2024, e a gente vê que a maior parte disso foi por causa da questão do resultado financeiro, né, que é justamente os investimentos da empresa. Mas a gente vê ganho aqui com questão operacional, que foi o PMSO, que a gente viu ali em cima, e até ganho com depreciação, né, então na verdade teve valorização aqui das operações da empresa. Com isso a gente consegue fazer umas estimativas aqui para preço teto também, igual eu fiz na Copasa, então a gente vê um lucro de 1.626 milhões. Vou colocar aqui na Word também novamente, só para ficar mais fácil para a gente, né? Então a gente coloca 1.626 milhões. E vamos colocar que mesmo com o aumento dos investimentos, o payout vai se manter o mesmo, o que eu acho um pouco difícil, tá? Porque a gente vê uma dívida líquida dividida por EBITDA de 3,63, então tá bem alto isso aqui, né? Pode ser sim que eles reduzam o payout para poder conseguir pagar isso aqui com mais folga. E apesar da gente estar projetando queda na Selic, a gente vê que só 29% da dívida está CDI, né? Os outros 66% aqui está em IPCA. Então a queda na taxa Selic, apesar de ajudar, vai ser só sobre 1/3 da dívida da empresa. Então vamos ser bem generoso aqui em primeira instância, vamos colocar um payout de 75%, e se a empresa conseguir manter o mesmo lucro, a gente teria um preço teto de R$ 30,85 com uma margem de segurança de 6,81%, baseado na cotação atual de 28,88, tá? Mas isso é para quem exige 6%. Particularmente eu sou bem agressivo na minha tese de dividendos, tá? Eu gosto de exigir 10%. Então, as empresas que eu estou comprando hoje, elas estão me dando dividendo yield projetado aí de 10%. Inclusive, tem vídeo no canal sobre isso. Então, a 6% para mim é muito pouco. Para eu, que sou um investidor bem exigente, que gosta de exigir aqui na casa dos 10%, o preço teto mesmo, ele já cairia lá para 18,51. Claro que isso aqui é só repetindo o mesmo lucro do ano passado, né? Mas como a empresa está se endividando muito, eu acho até conservador colocar o mesmo lucro, porque na verdade a gente viu queda, né? De 2024 para 2025 aqui. Uma queda de 22%, inclusive, como os investimentos deles estão só aumentando, então eu não espero que isso aqui vá disparar esse lucro aqui tão cedo, né? Então, mantendo o mesmo lucro e o mesmo payout para esse ano que foi do ano passado, para mim, a tese de investimentos, que é exigir pelo menos 10% de yield, o preço para mim está muito longe, tá? Então, eu particularmente não estou interessado nesse momento atual, mas se você exige aí 6%, você teria uma margem ainda de 6,81%, e você conseguiria estar comprando uma empresa que depois que ela terminar todos esses investimentos, ela vai conseguir ali começar a gerar um resultado muito bom, né? Porém, também tem aquela questão, como ela está fazendo tudo isso para compensar esse benefício tributário que ela tem hoje da RBSE, de certa forma a empresa está tendo todo esse trampo, toda essa correria só para tentar manter a receita nesse mesmo lugar que está hoje, né? Então, para esse vídeo foi isso. Vou deixar vocês aí com as informações. Qualquer coisa, deixa um comentário aí no vídeo, fala se você está comprando uma, se você está comprando a outra, como é que está aí na sua carteira, ou o que você está comprando com a alta do Ibovespa, né? Porque nesse momento está basicamente tudo caro. Mas eu fiz um aporte na minha carteira aí, foi ontem, na verdade, foi ontem ou foi anteontem? E aí eu vou fazer um vídeo para vocês também mostrando o que eu comprei. Bom, é isso.